Tomar um passe ou ir numa cerimônia de ayahuasca? Participar de uma roda de cura xamânica ou ir num ritual de cacau? Existem diversos tipos de sessões de cura alternativas sendo buscadas hoje em dia no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre elas aqui. Meu nome é Renascimento e eu passei os últimos 10 anos explorando a espiritualidade. Eu já participei de centenas de cerimônias e hoje eu tô aqui para ajudar você a navegar esse mundo com segurança e conhecimento. Lembrando que no último vídeo nós falamos sobre modalidades de medicinas alternativas, centrando nas sabedorias orientais antigas, e também falamos sobre técnicas de cura energética. Não deixa de ver esse vídeo para complementar tudo que a gente vai falar hoje por aqui. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre cerimônias com expansores de consciência, como a ayahuasca e a psilocibina, sobre xamanismo e ritualísticas de matriz africana e mexicana. No final desse vídeo, você vai entender sobre as sessões de cura espirituais mais buscadas hoje em dia no Brasil, seus riscos, seus benefícios e o mais importante, como escolher o que é certo para você. E como saber quando você precisa sair correndo de alguma situação. Vamos começar falando sobre plantas medicinais e terapia psicodélica. Aqui a gente vai falar principalmente sobre a psilocibina, que é a substância ativa encontrada nos cogumelos mágicos, e sobre a ayahuasca, que talvez você conheça como chá do Santo Daime. Um chá feito a partir do cozimento de folhas da chacrona e de um cipó chamado jagube. Essa sessão merece um vídeo só para ela, porque tem muita coisa que a gente pode falar sobre esse assunto. Se você quer saber mais, deixa para mim nos comentários. Esse é um mundo no qual eu, particularmente, tenho bastante experiência, porque eu frequentei cerimônias de plantas medicinais por 9 anos. Eu trabalhei em centros que ofereciam essas cerimônias, eu conheci pessoas do mundo inteiro e muitos dirigentes e facilitadores trabalhando com elas. Eu vi coisas absurdas e experienciei outras maravilhosas. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou apresentar para vocês um resumo das pesquisas que vêm sendo feitas com essas plantas, o porquê da busca por elas está aumentando tanto, e também vou falar sobre os principais riscos dessas cerimônias e o que você precisa saber ao buscar por uma. Vamos começar com a psilocibina. Embora os cogumelos mágicos não sejam regulados e a sua venda e porte sejam legais no Brasil, a psilocibina, que é a substância ativa desses cogumelos, não é. E em 2023, o Ministério da Justiça brasileiro reafirmou essa ilegalidade, se referindo à Lei Antidrogas de 2006. Apesar da falta de regulamentação formal, existe um crescente interesse no estudo do uso terapêutico dessas substâncias. Algumas instituições no Brasil, como a Biocase, conseguiram uma licença especial no Ministério da Educação para treinar terapeutas e conduzir testes clínicos com a psilocibina. Nos Estados Unidos, alguns estados, como Oregon e Colorado, já legalizaram o uso, o porte e a terapia psicodélica. Na Europa, alguns países, como a Suíça e a Holanda, têm instituições legalizadas que trabalham terapeuticamente com essa substância. O interesse na psilocibina e na terapia psicodélica, de modo geral, acontece porque muitas pesquisas apontam benefícios no seu uso para tratamentos de transtorno do estresse pós-traumático, depressão, ansiedade e adicção. Os benefícios apontados nas pesquisas são de longo prazo e parecem trazer pouquíssimos riscos para o paciente. Em termos de risco e benefício, parece não haver comparação com as drogas prescritas para desequilíbrios mentais que precisam ser tomadas todos os dias, por exemplo. Eu vou deixar para vocês as referências no final do vídeo, mas a gente tem pesquisas da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que é uma universidade de super prestígio, e aponta que a terapia assistida com a psilocibina reduziu a depressão e a ansiedade em pacientes com efeitos durando até 1 ano depois de apenas uma ou duas sessões. E a Imperial College de Londres também conduziu pesquisas com scanners cerebrais, indicando um aumento na neuroplasticidade, ajudando o cérebro a criar novas conexões, o que pode potencialmente ser benéfico no aumento da criatividade, na resolução de problemas e na resiliência emocional. Para mim, a terapia psicodélica com a psilocibina e as cerimônias de ayahuasca são o equivalente à pílula azul e a vermelha do filme Matrix. Você lembra disso? Uma pílula permitiria que ele voltasse à vida normal e nunca lembrasse que havia algo diferente para ser visto. E a outra pílula mudaria para sempre a sua forma de ver o mundo, e não haveria volta daquela visão. É mais ou menos isso que acontece. Os expansores de consciência abrem a sua visão de uma forma da qual geralmente você não pode voltar.
O que você vê, você não pode desver e tende a alterar a percepção da sua vida permanentemente. Geralmente, essa alteração de percepção tende a ser benéfica, mas não quer dizer que seja sempre o caso. E com o tanto de cerimônias que vem aparecendo por aí, eu posso dizer que em muitos casos tem muito mais mal do que bem sendo feito. Justamente por conta da potência do impacto que essas substâncias têm e que essas experiências têm no organismo e no sistema da pessoa, é que é necessário muito cuidado ao buscar essas experiências. A gente ainda vai falar mais sobre todas as informações que você precisa antes de ter uma experiência como essa, quais cuidados você deve ter antes e depois e sinais de despreparo por parte de quem conduz e prepara essas cerimônias. Mas antes, vamos falar um pouco sobre a ayahuasca. A ayahuasca é uma bebida sagrada da Amazônia que tem sido usada em contexto espiritual e de cura há séculos por povos e tribos indígenas. No Brasil, ela tem seu uso legalizado para fins religiosos, o que faz do Brasil um polo de atração para quem busca experimentar essa bebida. Estudos da Universidade de São Paulo sugerem que a ayahuasca pode aliviar sintomas da depressão e o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, através da alteração dos receptores de serotonina, trazendo alívio em questão de horas. A gente também tem no Brasil estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sobre os efeitos da bebida, seu impacto no funcionamento do cérebro e seus possíveis usos terapêuticos. Outra pesquisa do centro de Taquihuasi, no Peru, mostra que a ayahuasca é eficaz na quebra de padrões de adicção, especialmente para a dependência de cocaína e álcool. E o Instituto Biomédico de São Paulo, na Espanha, sugere que a ayahuasca aumenta a introspecção e altera a percepção de si, o que leva a um profundo estado de interconexão. Isso são alguns estudos que já são bem recebidos na comunidade científica. E eu posso dizer para vocês que eu já experienciei tudo isso e já vi esses benefícios sendo experienciados também por centenas de pessoas ao longo dos anos em que eu tive inserida nesse meio. Deixa para mim nos comentários se você quer um vídeo só sobre esse assunto, que daí, quando a gente falar exclusivamente sobre ele, eu vou partilhar um pouco sobre a minha experiência com essa bebida que mudou a minha vida completamente. Do outro lado da moeda, de toda essa possibilidade de conexão e transformação, a gente tem também um número crescente de retiros no Brasil que oferecem cerimônias de ayahuasca de forma extremamente irresponsável, com facilitadores muito inexperientes. O problema desse cenário é que a ayahuasca é um exemplo de algo potencialmente bom que, nas mãos erradas, vai causar muito mais mal do que bem. E isso pode ser extremamente perigoso. Por questões de saúde física, porque se o espaço que oferece a cerimônia não faz a diligência devida do histórico de saúde da pessoa, remédios que a pessoa toma, pressão, histórico cardiovascular e etc., coisas graves podem acontecer. A gente, infelizmente, tem casos documentados de mortes no Brasil e no mundo, em experiências com essa bebida que aconteceram em grande parte por conta dessa falta de diligência e também devido a facilitadores incapacitados. É importante dizer que, às vezes, o local faz a diligência devida, mas a pessoa que quer participar da experiência mente, dizendo, por exemplo, que não toma nenhuma medicação. E no caso de alguns reguladores usados para tratar a depressão e outros sintomas de desequilíbrio mental, a interação com a bebida pode ser perigosa. O mesmo vale para indivíduos que sofrem de distúrbios como a esquizofrenia, por exemplo. Nesses casos, o uso da bebida é altamente desaconselhável. Outra coisa que vem crescendo no Brasil é o turismo ayahuasqueiro. O que é isso? Muitos estrangeiros vêm ao Brasil para ter experiências com a ayahuasca. E aí o que acontece com isso? Cria-se um mercado para atender essas pessoas. Às vezes elas querem ir para a floresta, estar com as tribos que realizam essas cerimônias. E aí acontece o seguinte: muitas tribos que já recebem estrangeiros há algum tempo experimentaram um grande crescimento. Essas pessoas vêm, se sentem muito agradecidas, doam dinheiro para a melhoria das condições nesses espaços e assim por diante. Por consequência, outras aldeias começam a querer oferecer o mesmo tipo de serviço, mais pelo ganho financeiro do que pela conexão ou pela missão com essa bebida e com a sua potência curativa. Claro, isso não acontece apenas nas aldeias ou na floresta, mas também nas cidades, muitas pessoas que não são capacitadas estão facilitando cerimônias com ayahuasca para ganhos pessoais.
Quando você toma ayahuasca, você fica num estado de consciência muito expandido. E isso acontece para o bom e para o ruim. Tudo que você experimenta nesse estado vai ser exponencialmente amplificado, o que deixa as pessoas numa situação de muita vulnerabilidade psicológica. E quando do outro lado a gente tem um facilitador desqualificado, isso pode ser a receita para um desastre. Então, se você tem interesse em ir a uma cerimônia de ayahuasca, pesquise muito antes de escolher onde ir. Converse com pessoas que frequentam esse lugar, colha relatos diversos, pergunte sobre medidas de segurança que eles têm, pesquise sobre a pessoa que faz a facilitação, quais são suas credenciais. Não vá a uma cerimônia porque seu amigo te chamou e disse que vai ser bom para você. O chamado para ayahuasca, ele deve vir de dentro e ser algo que você realmente sente. Além disso, é muito importante que você tenha espaço interno e externo para integrar essa experiência depois. Não vai fazer uma cerimônia de ayahuasca e ir para uma festa cheia de gente depois, tá? Eu acho que isso é óbvio, mas é bom falar. E, de preferência, busque essa integração com um apoio psicoterapêutico. Eu tomei ayahuasca por muitos anos antes de começar a fazer terapia com alguém que tinha entendimento do assunto. E isso mudou tudo para mim. Por consequência, também foi algo que acabou surgindo muito na minha prática com os meus clientes e pacientes, e eu vejo de perto a diferença que isso faz para a pessoa. Eu espero ter trazido um pouco de clareza sobre esse assunto para vocês. Me conta nos comentários se você já teve alguma experiência, como foi e se você quer um vídeo inteiro só sobre isso, para falar de forma mais extensa sobre o assunto. Para fechar nossa lista das sessões de cura espirituais mais procuradas hoje em dia no Brasil, a gente vai falar um pouco sobre candomblé e umbanda, sobre xamanismo e cerimônias de cacau. A verdade é que dava para fazer um vídeo sobre cada uma dessas coisas e elas não conversam exatamente entre si, mas eu prometo que eu vou explicar tudo bem direitinho e no final vai tudo fazer sentido. Eu adianto desde já que eu vou trazer polêmicas. Eu quero elucidar alguns aspectos que, na minha opinião, acabam se confundindo muito por aí, e algumas coisas que eu vou falar podem soar muito estranhas para vocês, tá? Mas eu vou deixar referências para tudo. O candomblé e a umbanda, por exemplo, são comumente colocados juntos, vistos como coisas similares, mas na verdade eles são totalmente diferentes. Eles também são religiões em si, assim como o caso do Santo Daime. Então, muitos praticantes têm um caminho regular com essas tradições, que independe da necessidade de uma sessão de cura. Mas muita gente que busca algum apoio espiritual é indicado a ir em algum centro, algum terreiro, tomar um passe, e é por isso que a gente está falando delas por aqui. O candomblé vem de tradições africanas, especialmente Yorubá, Bantu e Fon, religiões que foram trazidas ao Brasil com os escravos africanos. O candomblé cultua os orixás, chamados assim na tradição Yorubá, que são deidades relacionadas com forças da natureza, como Iemanjá, Oxum, Yansan e etc. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa galera. O foco no candomblé é o culto e a adoração dos orixás, a conexão ancestral e a manutenção das tradições religiosas africanas. E as práticas ritualísticas, que usam muitos tambores, danças e incorporação, que estão voltadas para esse culto. Já a Umbanda foi desenvolvida no Brasil no século XX, ou seja, não tem tanto tempo assim, e é uma mistura das tradições africanas com outras tradições indígenas, católicas, do espiritismo kardecista, com outras influências esotéricas. Além dos orixás, que também são cultuados na Umbanda, a gente tem também espíritos indígenas, como os caboclos, e outras entidades, como pretos velhos, crianças, etc. A Umbanda fala de espíritos, muitas vezes de pessoas que fizeram a passagem, enquanto o Candomblé fala de deidades. Então, essa é a grande diferença entre deidades e entidades. Na Umbanda, a mediunidade é uma parte central e os praticantes canalizam esses espíritos para oferecer orientações e cura. E aqui a gente não está falando necessariamente de uma incorporação completa, como acontece no Candomblé, mas de uma canalização desses espíritos que vêm falar com os consulentes através do médium. E os rituais envolvem orações, cantos, oferendas e cura energética.
No candomblé, a gente vai encontrar o sacrifício de animais, e na Umbanda, a princípio, não. Embora, como seja uma prática muito mesclada, você pode encontrar sim centros de Umbanda que adotem práticas do candomblé como essa. No candomblé, você tem então a manutenção das tradições africanas antigas, e também o idioma usado nos rituais vai ser geralmente o Yorubá. E na Umbanda, você vai encontrar uma influência diversa e rituais geralmente em português, com algumas palavras misturadas. Tanto o candomblé como a Umbanda são bastante procurados no Brasil, como forma de conexão com o mundo invisível. Diferente de tudo isso, a gente ainda tem o Ifá, que é uma das fundações do candomblé lá atrás. Mas como não está entre as práticas de cura mais procuradas, e esse é o assunto desse vídeo aqui, eu não vou me adentrar nele. Mas se você quer saber mais sobre isso, deixa para mim nos comentários. Então, quando você for procurar uma dessas práticas, é bom você ter em mente o que você está buscando, para você poder entender onde ir procurar por isso. Se você quer uma conexão com deidades ou com entidades, se você quer uma conexão com uma tradição mais pura ou com influências mais misturadas e assim por diante. E claro, sempre verificar o lugar onde você vai, referências de quem está lá conduzindo esse espaço e de quem está trabalhando nele. Agora, seguindo aqui, nós vamos falar sobre tradições xamânicas e cerimônias de cacau. E aqui moram muitos problemas. Assim como no caso das medicinas de origem orientais, das quais a gente falou no primeiro vídeo, tem muita desinformação sendo disseminada em nome das tradições nativo-americanas. Para começar com essa história de chamar isso de xamanismo e as pessoas que trabalham com isso de xamãs. Isso tá errado, gente. Xamã é um termo de origem russa, vem do povo Evenki, uma tribo nativa da Sibéria que pratica tradições xamânicas e animistas. O termo provavelmente vem da palavra saman, que se refere ao líder espiritual ou curador, que adentra estados alterados de consciência para se comunicar com espíritos, curar doentes e guiar a comunidade. Os xamãs são considerados, dentro dessa tradição, como mediadores entre o mundo espiritual e o físico. Ah, mas isso é a mesma coisa que os xamãs das Américas fazem, então também são xamãs. E eu acho que é aí que a gente entra num problema. Só para vocês entenderem um pouco o que aconteceu para esse termo ter perdido a sua origem e se tornado algo usado para nomear uma gama maior de coisas, foi uma interpretação incorreta ou abrangente demais por parte de antropologistas e exploradores europeus durante os séculos XVIII e XIX. Eles começaram a usar o termo xamã para falar de práticas que eles julgaram similares em outros lugares do mundo, como, por exemplo, se referindo aos povos nativo-americanos. Teve um livro de uma pesquisadora chamada Mircea Eliade, eu não sei se fala exatamente assim, mas o livro se chamava Xamanismo, Técnicas Arcaicas de Êxtase, onde ela usou esse termo para descrever práticas espirituais indígenas ao redor do mundo e uma série de má interpretações colonialistas. Mais recentemente, a gente vê nos movimentos da nova era um uso muito abrangente desse termo, para se referir a diversas tradições espirituais, misturando o xamanismo original da Sibéria com as práticas nativas das Américas. Por que eu acho isso um problema? Porque a gente acaba perdendo a verdade das tradições americanas. Quando a gente usa um termo que vem de outro lugar, se refere a uma coisa específica de lá, e usa ele para se referir a algo que o branco europeu olhou e achou parecido, não é meio arrogante? Será que a gente não está, não só perdendo a essência do xamanismo siberiano verdadeiro, mas também das práticas aqui das Américas? E aí a gente acaba misturando tudo no mesmo bolo, como se fosse a mesma coisa, sendo que não é. Os Lakota norte-americanos têm práticas próprias e específicas, como as tendas do suor, as buscas de visão, danças do sol e da lua. A tradição navarro se apoia muito na contação de histórias, na tradição oral passada através das mitologias. As tradições amazônicas têm as suas práticas cerimoniais, com plantas de poder, como a ayahuasca, que a gente já falou aqui. Percebe como tudo isso é muito diferente?
Sim, talvez todas essas coisas sejam formas de conexão com a natureza dentro e fora. Mas quando é alguém que não é inserido originalmente nesse contexto, aqui no caso, os europeus, olhando para essas tradições que são diferentes e colocando tudo no mesmo saco, a gente acaba perdendo a oportunidade de compreender cada uma delas. Eu entendo que a confusão ela já chegou num nível que até os próprios indígenas se reconhecem através dessa palavra xamã. E podem ter pessoas muito sérias fazendo trabalhos denominados de xamanismo, que tem a ver com as Américas e não com a Sibéria. Mas o que eu acho importante é a gente começar a questionar de onde as coisas vêm de verdade e se aproximar de pessoas que fazem esses estudos com seriedade. Porque quando a gente entende verdadeiramente de onde algo vem, a gente tem mais chances de compreender aquilo em essência. Por conta da gente misturar as coisas assim, sem entender exatamente de onde elas vêm, a gente acaba criando percepções incorretas de diversas tradições. Como, por exemplo, foi o que aconteceu com a tradição mexicana e as cerimônias de cacau. Se você frequenta meios auto-intitulados espirituais ou do movimento da nova era, você muito provavelmente já foi convidada ou já participou de uma ou de várias cerimônias de cacau. Você já deve ter pago caro pelo seu cacau cerimonial e provavelmente você já esteve com mulheres em roda, cantando ou dançando, enquanto tomam essa bebida para abrir o chakra cardíaco e aumentar a percepção sensorial. Porém, todavia, entretanto, a verdade é que, embora o cacau tenha tido sim grande significância em tradições mexicanas e mesoamericanas, como por exemplo as civilizações maia e asteca, e tenha sim muitos benefícios para a saúde, cerimônias de cacau nunca existiram nas tradições antigas e são uma invenção da pseudo-espiritualidade da nova era. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Ceremonia de cacao prehispánico o maya. Yo decía, puta, pues de las 52.000 ceremonias que tenemos, cabrón, ninguna es ceremonia de cacao que yo sepa. Y somos los que seguimos el Popol Vuh y las cuentas y las ceremonias, el calendario ceremonial. Y no existe una ceremonia de cacao. Se usaba el cacao, por supuesto que se usaba. Se usaba porque siempre ha sido sagrado, porque cuando se recibía una visita de altura en los altos mandos, ¿verdad? Se les daba cacao, se les daba patachple, se les daba maíz, se le daba tole. Sí, es parte, somos finos, era parte de la finura del mundo maya, ¿no? Compartir nuestras mejores bebidas, nuestros mejores telares, nuestras mejores pinturas, pero era parte de la espiritualidad y de la cultura del ser, porque hasta el señor albañil que trabaja todo el día, él toma pozol, que es cacao con maíz blanco, para su día a día. Ajá, o sea, es una bebida normal, cultural. Entonces, obviamente que para mí como aquí empezar a ver todo esto y empezar a ver los costos también, ¿eh? O sea, porque en Tulum hablamos de que una ceremonia de cacao te puede andar desde los $100 hasta los 400, 500, 600 por persona. O sea, en los hoteles es una locura lo que se cobra. Entonces era como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente? O sea, ¿qué está pasando? Deu para ter uma ideia, né, gente? Ninguém está dizendo aqui que as tradições antigas não usavam cacau. Elas usavam bastante. Na civilização maia, era uma bebida consumida diariamente, como ela falou aqui no vídeo. Era chamada de comida dos deuses e era integrada em diversos aspectos da vida diária e das ritualísticas da época. Era usada como oferenda aos deuses, consumida durante o parto, o casamento e em cerimônias de morte. Os arqueologistas já encontraram resíduos de cacau em tumbas, sugerindo que a bebida era oferecida para ajudar o morto na sua jornada após a vida.
Já os astecas não usavam o cacau todos os dias, como os maias, porque naquela época a bebida já era considerada uma commodity de luxo e o seu uso era maior entre os nobres. Há relatos, por exemplo, de que o imperador Montezuma II tomava dúzias de xícaras de cacau por dia. Devido ao alto valor do cacau, eles também usavam como uma moeda de troca. Então, embora o cacau fosse sim muito usado, definitivamente não haviam cerimônias de cacau como as que foram criadas hoje em dia. E também, gente, o cacau nunca foi uma substância psicoativa ou alucinógena. O seu valor vinha da alta energia que ele provinha, da sua sacralidade e do status devido ao seu alto valor. O cacau, ele tem sim muitos benefícios, tá, gente? Ele é rico em antioxidantes, em flavonoides, em magnésio e teobromina. Ele apoia a saúde do coração, a função cognitiva e a regulação do humor. Ele também é muito bom na substituição da cafeína, porque ele dá aquele boost de energia sem a subida e descida brusca de agitação que o café dá. Até por isso, lá na civilização asteca, era tomado pelos guerreiros antes de uma batalha. Então, se você gosta do cacau, toma o seu cacau. Se você se sente profundamente conectado ou conectado com essa bebida, use ela nas suas meditações, nos seus momentos consigo, no seu dia a dia, da forma que fizer sentido para você. E se você quer sentar com outras pessoas e tomar cacau para se conectar com seus sentimentos ou o que quer que seja, tudo bem, mas tenha certeza que é isso que você sente e não uma sugestão externa que confunde você do seu próprio sentir. Porque esse é o problema. Quando a gente vai numa cerimônia de cacau para abrir o cardíaco, você começa a achar que precisa sentir uma abertura cardíaca durante aquilo. E você vai ficar procurando dentro das suas sensações algo que se encaixe nisso. Não porque é o que você está sentindo de fato, mas porque foi o que te sugeriram que deveria ser sentido. E daí, quando você estiver em casa, sentindo que precisa se conectar com as suas emoções, abrir o seu cardíaco, você vai achar que a solução para isso é procurar uma cerimônia de cacau, em vez de conversar intimamente com você para entender o que você precisa naquele momento. Por isso que eu acho que é muito importante a gente entender da onde vêm as coisas de verdade. E mais que tudo, a gente observar o que a gente sente, se conectar com o nosso sentir, com a nossa intuição. A gente tem uma conexão muito grande com o invisível e a gente não precisa que alguém venha com uma tradição inventada para ajudar a gente a sentir. E isso vale para muita coisa empregada em nome da espiritualidade hoje em dia. Então, nós falamos sobre as sessões de cura que mais vêm sendo buscadas hoje em dia no Brasil, hoje com foco nas sessões de cunho espiritual. A gente destrinchou um pouquinho sobre cada uma delas, falamos sobre percepções e informações incorretas que se criaram e se disseminaram sobre elas. Escolher como transformar a nossa percepção e aprofundar os cuidados com a nossa saúde física, mental e espiritual e quais caminhos percorrer para isso não é fácil. Mas eu, particularmente, prefiro sempre olhar para o professor do que para a técnica em si. Eu tenho uma amiga que diz que a gente pode aprender balé muito melhor com um excelente professor de natação do que com um professor ruim de balé. E eu acredito muito nisso. Muitas vezes a gente se preocupa com que técnica e que tipo de sessão buscar, porque a gente escutou em algum lugar que poderia ser algo muito bom. Mas o facilitador, o profissional, ele é a parte essencial dessa experiência que a gente vai ter. Então, faça uma boa pesquisa sobre a pessoa que facilita a sessão na qual você está interessado. Busque pessoas que já tiveram essa experiência com essa pessoa e converse com elas. Pergunte como foi o antes, o durante e o depois. Cheque se essas pessoas estão experienciando benefícios verdadeiros ou apenas
um hype, uma excitação com a experiência. Tenha consciência de que nenhum tipo de terapia vai consertar alguma coisa magicamente. Desconfie de quem faz promessas muito extremas e grandiosas. Escute a sua intuição e não tenha pressa. Tem um outro ditado no qual eu acredito muito também, que diz: quando o aluno está pronto, o professor aparece. Então, se você ainda não encontrou exatamente, se você ainda não tem certeza por qual caminho seguir, dê tempo ao tempo. Trabalhe no seu próprio desenvolvimento. Peça por orientação. Aprenda a afinar a sua escuta interna e externa com os sinais que te aparecem. E na hora certa, a experiência certa, com a pessoa certa, vai chegar para você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui me contando o que você achou disso tudo e não deixa de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo.